para um ambiente político, para um ambiente de luta de classe. Então é preciso que alguém, não apenas eu, faça um discurso coerente com a doutrina oficial da igreja, e não esse pessoal fica salpicando opinião aqui ou ali, porque de opinião, meu filho, a igreja está cheia, e eu não sei a sua opinião neste quesito, mas a minha opinião é que não me interessa a opinião de ninguém. Não me interessa o que a pessoa acha ou deixou de achar sobre o Natal. Me interessa o que a Bíblia diz, o que a doutrina da igreja diz, o que o Santo Padre está dizendo sobre a criança de Belém. Aqui já fica um dever de casa para todos. Se nós lêssemos com mais frequência a Bíblia e entendêssemos a Escritura, quando um discurso não está coerente com a fé, algum apito iria dar no seu ouvido. Mas como as pessoas não conhecem, elas não leem, então qualquer discurso hoje que agrade, ele é bem-vindo, ele é comprado com muita facilidade. Hoje eu vi pessoas também leigos, mas e até pessoas da igreja, com um discurso de Natal que não tem nada a ver com Natal. Não se falam hora nenhuma, e eu assisti vários, não tocam assunto do mistério da encarnação. Não falam sobre um Deus, um Salvador. Não, o discurso todo está naquela periferia ideológica que muitos compram o discurso. Se vocês lessem com mais frequência o prólogo de São João, prólogo é como se fosse uma antessala do Evangelho joanino, era usado na Idade Média, pode ser usado até hoje, como uma oração de exorcismo, ou seja, ela afasta o mal. Se você nota que tem um mal na sua vida, um mal na sua casa, basta você ler com fé o prólogo de São João, talvez até de voz alta, você está proclamando ali o maior mistério da humanidade, e que é a derrocada do mal, que é o mistério da encarnação. O evangelho desta missa que nós lemos é o prólogo de João. Ali está falando quem é Jesus Cristo, qual é a sua missão e por que nós estamos reunidos celebrando a missa de Natal. No catecismo, você que tem o catecismo em casa, nós estamos aqui no parágrafo 422. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Claro que eu não vou ler o catecismo todo, eu vou ler algumas partes pequenas e fazer uma reflexão, aproveitando o alcance das nossas transmissões. Depois esse vídeo ele vai ser assistido várias e várias vezes, e nós que aqui estamos na igreja, para que tenhamos uma base mais sólida sobre aquilo que a igreja celebra no Natal. Aquilo que a igreja celebra no Natal. No parágrafo 423, nós temos aqui qual é a nossa crença e qual é a nossa confissão em Jesus Cristo. O que sair disso aqui, me desculpem, é balela, é opinião, é achismo. O que nós não podemos colocar a nossa fé nisso aí. O que a igreja vai dizer para nós no catecismo a respeito de Jesus Cristo? Vou ler, que é pequenininho. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel, que é Maria, na cidade de Belém, no tempo do rei Herodes o Grande e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, aprendeu com José, morto, crucificado em Jerusalém, sobre o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério,
aqui está quem é Jesus. É o Filho eterno de Deus feito homem. Isto é Natal. O que é Natal? É o mistério do Filho de Deus feito homem, o que a igreja chama de encarnação. Deus permanece o que é e Ele assume o que não era. Ele permanece Deus, mas Ele assume a nossa humanidade. Deus é puro espírito. Ele toma um corpo no útero virginal de Maria. Ele toma carne, por isso encarnação, que não tem nada a ver com reencarnação. É o Filho eterno de Deus feito homem, que Ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória que Ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade, como Filho único. Jesus Cristo é Filho único de Deus. Quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus adotivos pelo batismo. Você só se torna filho de Deus quando você é batizado, porque Jesus Cristo é um único Filho de Deus. Jesus não teve outros filhos. Lançaram um livro um tempo atrás, que o pessoal mais modernoso e modernista aplaudiu, mas o verdadeiro absurdo, comparando Jesus com Buda e dizendo que os dois têm a mesma iluminação. E tem gente da igreja que adorou o discurso. Tem gente que adora esse tipo de discurso, né? É a turma do abraço, é a turma do love, é os catorentes, né? São os católicos carentes, adoram essas coisinhas assim. Mas não é a mesma coisa. Meus irmãos, o discurso da igreja é duro. E é por isso que nós, os fiéis, não os que estão nesse mundo aí, da uma religião só, né? Esse é o discurso e é o projeto que existe. Então, uma religião só. Tem muita gente dentro da igreja, e olha o que eu vou dizer, tem muita gente dentro da igreja que já não é mais católico há muito tempo. Há muitas pessoas que vêm à missa, e tem gente aí no mínimo que já não é católico há muito tempo. Se você conversa com a pessoa, o que ela tem na cabeça dela não é catolicismo. Não sei onde ela aprendeu isso, onde ela leu isso, com quem que ela anda conversando, mas não é o catolicismo que a igreja oferece na doutrina católica, no catecismo da igreja. Porque das duas uma, meus irmãos, atenção, aqui é que a coisa vai pegar, é aqui que a igreja será perseguida em pouco tempo, e alguns países já o é. Das duas uma, ou a igreja está certa e as outras religiões estão erradas, ou eles estão certos e nós estamos errados. É um dos dois caminhos, não tem caminho do meio não. Porque quando você diz que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, Ele é a plenitude da verdade, Ele é a plena revelação do Pai, os outros devem estar debaixo desta verdade e se curvarem perante o senhorio de Jesus Cristo, que é Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a segunda pessoa da Trindade, que está acima de todos os outros fundadores de qualquer religião que existe no mundo. Que nenhum profeta, nenhum guru, ninguém é filho de Deus, porque não tem a substância de Deus. São pessoas que fizeram experiência de uma parcela de Deus e criaram ramos religiosos. Aí você vai dizer assim: mas no mundo que nós estamos, esse discurso não é muito bem aceito. Como que vai ser daí? Daí a batata cai na nossa mão. Para nós sermos os queridinhos hoje, nós não podemos falar que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Nós não podemos falar que Jesus é o Emanuel. Ele é um homem legal, um homem que veio falar de amor, de perdão,
né, que foi assim um pouco revolucionário, mas que tudo é muito bom. Esse discurso é que as pessoas gostam. Só que quando você tem esse discurso, a nossa fé cristã católica, ela perde o sentido. Pode fechar a borda, pode descer o portão. Porque se Jesus não é o Filho de Deus, e se ele não é a plenitude da revelação, e se aquela criança naquela gruta não é o Emanuel, eu quero que alguém me explique para que serviu isso aqui. Aí eles levam, sabe para qual lado? Para o lado político, o lado ideológico. Ah, porque ele defendeu a minoria. Ah, porque ele foi contra o sistema. Ah, porque ele foi luta de classe. Então o império quis escalá-lo. Eu já escutei discursos assim, de pessoas renomadas dentro da igreja, que não tocam no assunto da salvação, não conseguem ver na cruz de Cristo o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava errado, eles é que sabem. João Batista não sabia o que estava falando, a galera ideológica infiltrada na igreja é que sabe. E nós vamos, sem ter clareza, comprando essas ideias. Então, das duas uma, meus irmãos, ou nós acreditamos em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, ou nós compramos Cristo, quer dizer, aderimos a Ele, quando Ele diz: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não se vai ao Pai por outros caminhos, o único caminho é Jesus. Mas esse discurso é perigoso, é problemático, é visto hoje como divisor, não dá, como que nós vamos conviver com os outros? Então é muito mais um abrir mão da verdade do mistério para uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Só que o catecismo está mostrando claramente que dele nós recebemos a plenitude da graça. Este parágrafo 423 nós deveríamos ter no nosso catecismo marcado e de vez em quando ler, para que nós pudéssemos, quem é o Jesus que eu creio? Jesus Cristo que eu creio. Agora eu quero pular lá para o 430, depois 436, nós estamos celebrando o Natal, o mistério da encarnação de Jesus Cristo. Quem é Jesus e por que nós chamamos Jesus de Cristo? Meus irmãos, não estou puxando a orelha, estou partilhando, fazendo um ensinamento. Uma pessoa me disse um dia desse, e olha que é pessoa de igreja que não é hoje. Eu disse numa reflexão que Jesus Cristo não se chamava Jesus Cristo, ele se chama Jesus. Que Cristo é um título pós-pascal de Messias do hebraico e de ungido do grego. Que olhando para Jesus, eu sou chamado a dizer: Jesus é o Cristo. Não é um Cristo, é o Cristo. Porque há pessoas na igreja, no meu tempo de seminário, já tinha os mais modernistas, que falavam: não, Jesus é um Cristo, porque tem o Cristo Buda, tem o Cristo de tal fé, e tem o nosso. Não, isso não é doutrina da igreja, meu filho, isso é doutrina sua, porque Cristo é um só. Nós falamos Jesus Cristo. O que está imbuído aí? Que o Jesus histórico, ele é o Cristo da fé, inseparáveis e imisturáveis. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A natureza humana não se mistura com a natureza divina, só que elas são inseparáveis. Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Onde que as pessoas tiraram isso aí? Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Enquanto homem, Jesus, e quanto Deus, Cristo. Jesus, Cristo, o Emanuel. O catecismo ensina: Jesus quer dizer Deus salva, Yeshua, Deus salva.
No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Meus irmãos, guardem isso. Jesus não é só nome, é identidade e é missão. Quando eu falo Jesus, eu estou falando quem Ele é e para que Ele veio. Então veja, celebrar Natal não é tão tranquilo como os senhores pensavam. Tudo isso deveria estar claro na nossa mente, e não está. Por isso, vídeos pipocam, conversas em mesas de almoço. O que não sabe nada de igreja, o que fala mais. O que não sabe nada de Bíblia e teologia é o que domina o assunto, quando o assunto é fé. Então, quando se fala Jesus, eu estou falando a sua identidade e a sua missão. Qual é a identidade de Jesus? Deus. Qual é a missão? Salvar. Por isso que o nome Jesus, Yeshua, significa Deus é poderoso para nos salvar. Que a gente fala Deus salva. Então, o nome de Jesus, Deus salva. Identidade, divindade, missão, a salvação. Então, meus irmãos, me desculpe se eu estou sendo incisivo, eu tenho que ser claro. Aquele menino que está na manjedoura, ele é o Salvador. Ele não é um militante, ele não é um ideológico, ele não é filósofo, ele não é profeta, ele não é partidário, ele é o Salvador, ele é Deus. E quando os reis magos olham para aquela criança e eles oferecem presentes, é para Deus que ele está, é para o homem que ali nasceu, é para o sacrifício que se realizará. Jesus, Deus salva. O nome de Deus e de Salvador está no nome do neném. Qual que é o nome da criança? Jesus, Yeshua. Ele é Deus e Ele é o Salvador. E Cristo? Cristo não é nome, mas é um título de Jesus, enquanto Ele é o Messias esperado, enquanto Ele é o ungido. O Catecismo da Igreja diz, no 436, Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna um nome próprio de Jesus, atenção, o neném é Jesus. Quando que é que o neném se torna Jesus? Cristo. A igreja responde: Cristo se torna nome próprio de Jesus, porque este leva à perfeição e à missão divina, que significa, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, como diz São Pedro. Para nós, meus irmãos, não existe um outro Cristo, existe Jesus Cristo. Eu tenho batido muito nisso nas minhas pregações. Nós temos o costume de falar muito Jesus, Jesus, não tem problema. A gente tem que ter o costume de falar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, porque um diálogo ideológico, estou pensando nas palavras para não me processar, meu tempo é corrido, fica respondendo processo. No discurso ideológico, eles nunca vão usar Cristo. Presta atenção no discurso dessa galerinha. Eles só ficam Jesus. Por que eles não usam Jesus Cristo? Porque eles acreditam no Jesus histórico, mas o Cristo da fé, o sacrifício da cruz, o meu reino não é deste mundo, eis o Cordeiro de Deus. Não, isso aí não vou aprofundar o contexto, não. Os senhores são muito inteligentes. Quando a pessoa começa a um discurso muito ideológico de Jesus, você nota na hora que há um esvaziamento do mistério litúrgico. Pode notar, e olhe bem, quem deu um discurso muito do Jesus histórico,
e não consegue fazer aquele passo que ele é o Emanuel, há um empobrecimento naquilo que é próprio da igreja. Não se preocupa muito com catequese, não se preocupa muito com o mistério litúrgico, com a celebração da Eucaristia. Não, o negócio é aqui embaixo. O meu reino é deste mundo. Complicado, meus irmãos, complicado. Depois vocês leiam sobre a santidade também no 437, que Jesus é santo porque Deus é santo. Mas isso é igual a nós em tudo, menos no pecado, né? Vou abrir só mais um parênteses, só para eu não ter doença psicossomática, porque quando a gente fala, a gente acalma, né? Tem um, entre aspas, teólogo badalado, né? Não é no Brasil não, está badalado no lugar, só que chega aqui. Ele teve a coragem de dizer que se Jesus não pecasse, ele não seria verdadeiro homem, que ele não conheceria o pecado. Como que ele vai salvar o homem do pecado se ele não provar daquilo que a gente prova? E tem gente... Isso é o que eu posso dizer, né, meus irmãos? Isso é o que eu posso, no microfone, numa gravação nacional, explanar. Mas tem coisa muito pior, porque as pessoas se desviaram do ensinamento, né? Não sei se vocês já viram, também não vou aprofundar não, só vou dar um cutucão. O pessoal não é muito fã do Papa Leão não, né? Não são não. Fica vendo essa galerinha. Geralmente eles colocam uma coisa no cutucão. Por quê? Vejam os discursos do Papa. Para você, meu filho, crescer numa espiritualidade católica firme, faz o que o padre está pedindo. Se eu pedir para você ler alguma coisa que eu escrevi, era vaidade. Estou pedindo, é o Papa. Leia os discursos principais do Santo Padre. Discurso de Natal, dos tempos da Quaresma, da Páscoa, esses domingos que o tema, para você ver qual é a doutrina da igreja. Aí você vai entender que esse pessoal não gosta muito do Papa Leão. Não fica divulgando, não fica colocando fotinha, não fica falando que... Não, as pessoas continuam como se o Papa Leão não tivesse uma fala católica para os dias de hoje. Penso que ainda amanhã, ou segunda, vou colocar no meu Instagram um vídeo, mais um para estar polêmica, mas não posso fazer nada. O Papa foi na mesquita, respeitosamente, porque respeito, meus irmãos, não é igualdade. Respeito não é igualdade. Uma coisa é respeitar, outra coisa é você misturar o que não é igual. O Papa foi na mesquita, tirou o sapato, foi de meia branca, andou, viu a arquitetura, estava lá o pessoal rezando, ele ficou observando, chamaram-no para rezar, ele agradeceu, saiu, calçou o sapatinho, continuou. A hora que ele sobe no avião, vem o jornalista, que a turma do mimimi está em todo lugar, né? Impressionante como que eles entraram em todos os lugares, onde você vai tem. Aí tinha um jornalista. Papa Leão, nós observamos que o senhor não rezou na mesquita, que ele chamou o senhor para rezar, o senhor não rezou? Aí ele, o Papa disse, mas quem disse que eu não rezei? Eu podia estar rezando na minha cabeça, podia estar rezando no meu coração, eu posso estar rezando, conversando com você agora. Aí o Papa, que é dos nossos, porque esse é dos nossos, ele também fala, ele falou, olha, vou te falar a verdade, eu prefiro muito mais rezar numa igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento. Agora, curioso, a insistência de vocês nessa pergunta. Ele riu e falou assim, curioso, e é só. Não respondeu mais nada, entrou para o avião. Quando ele chega a Roma, vem outro repórter com a mesma pergunta. Por que o senhor não rezou dentro da mesquita? Eu prefiro rezar numa igreja católica, na frente do Santíssimo Sacramento. Agora eu estou curioso com a insistência dessa pergunta. O que é que o Papa não está entendendo o teor da pergunta?
Porque para o mundo de hoje, tudo é a mesma coisa. Tanto faz você rezar na presença do Santíssimo, numa mesquita, numa sinagoga, num terreiro, tanto faz como tanto fez. O importante é você crer. Pode crer em qualquer coisa, em qualquer lugar, é tudo a mesma coisa. E o Papa veio dizer, para o católico, não. Nós respeitamos, tanto que eu tirei o sapato e fui, mas rezar, meu filho, como Papa, eu rezo na Igreja Católica, na frente do Santíssimo Sacramento. É por isso que o Papa Leão não bomba. O que as pessoas gostam? Elas gostam, eu rezei, eu chorei, eu abracei o muçulmano, eu deitei no tapete. Esse é inclusivo. Ó, palavra antipática. Esse é inclusivo. Então precisamos entender, meus irmãos, que o Papa Leão está mostrando como é que a banda toca. Como é que você deve ser um católico. Respeitoso, sim. Mas respeito não significa igualdade. Nós temos a doutrina nossa, nós temos a revelação bíblica, nós temos a plenitude da verdade em Cristo Jesus, e não é a mesma coisa. Precisamos estudar, precisamos ler, precisamos rezar, né? E por último, fala sobre Senhor, é o 446, Jesus Cristo. Algumas passagens no Evangelho eles não falam nem Jesus nem Cristo, eles chamam Jesus de Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, eles não têm pão. O que queres de mim, Senhor? Por que esse Senhor é muito importante? O catecismo diz: Senhor, na versão grega do Antigo Testamento, é um nome com o qual Deus se revela a Moisés. Yahvé é traduzido por Kyrios, que significa Senhor. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, está aqui apontando para a divindade de Jesus Cristo. Está claro? Eu não vou citar aqui nome de fundadores de outras religiões, mas esse pessoal todo não são senhores. Não são senhores. Jesus é Senhor, porque Ele é o único Filho de Deus. Não sei se você já notou, meus irmãos, também não posso falar muito não, acho que eu já falei até demais, né? Mas você já notou que hoje você pode ser qualquer coisa, que está tudo bem? Quando você fala que é cristão, que é católico praticante, acabou a graça da turma. Então você é praticante, então você vai à missa, você lê Bíblia, você confessa, você comunga, incomoda. Você pode ser qualquer coisa. Você fala que está jogando água na escada, batendo batuque, dando pirueta, tudo normal. Ninguém acha, que bom, todo mundo, que bom. Tá bom. Não, eu sou católico, aí não tá bom. Não, então não dá. Então você está ouvindo o padre. Então você segue papa aí, né? Tá. Então vamos onde você for uma missa, não vou falar só eu não. Eu vou em tal igreja. E aí que o povo não gosta mesmo. E esse padre aí é meio conservador. Aí que o bicho pega, né? Aí que o bicho pega. Mas aqui está dizendo: Senhor torna-se então um nome para designar a própria divindade de Deus de Israel. Bem cedo o Evangelho chama Jesus de Senhor. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidas a Deus Pai cabem também a Jesus Cristo, porque Ele é o seu único Filho. Então, só Jesus é o Senhor. Agora começa a falar isso lá no seu trabalho, começa a falar isso nas suas redes sociais, começa a falar isso em reuniões. As pessoas não aceitam mais, porque quando você fala que Jesus é o Senhor, só Ele é Deus, Ele é a plenitude. Não é só Ele não, Ele é para você. O meu Deus não é esse, o meu Deus é esse aqui, ó.
Meu Deus é esse aqui, ó. Ah, o meu é esse aqui. Ah, o meu também é esse aqui. Nós estamos voltando ao aerópago paulino. Vocês conhecem essa passagem bíblica, né? Aerópago paulino. Tinha Deus para tudo que é gosto. A sociedade hoje está vivendo assim. Ah, eu creio nisso. Você que é em Cristo, tudo bem. Nós somos iguais. Nós cremos. E não é o que a igreja celebra no Natal. Não é uma criança que nasce. Porque nascer todos nós nascemos. Mas não é uma criança que nasce. É Jesus. É Deus Salvador. É Jesus Cristo. Ele é o Messias. Ele é ungido. Jesus Cristo é o Senhor. É o Filho do Pai. Aqui vai dizer, e com isso nós finalizamos, por que o verbo se fez carne? Se alguém te perguntar isso. Ah, você celebra no Natal ou quê? Ah, eu fui à missa. O padre explicou que é Deus que se faz homem. Aquele nenenzinho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A pessoa pergunta para você: ah, tá bom, mas por quê? Para quê? Por quê que Deus se fez carne? O catecismo responde 4 pernas que sustentam a encarnação. Eu vou só ler, não vou explicar porque está muito claro. O catecismo diz 457, 458, 459 e 460. São os 4 motivos. Primeiro, o verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Então aquele que nasce é o Salvador. Segundo, o verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Deus que nos ama enviou Jesus Cristo não para nos condenar, mas para nos salvar. Nos propôs um caminho de conversão, de metanoia, de volta, né? Terceiro motivo, o verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Quando você segue Jesus Cristo, você tem no coração: eu quero ser santo. E aquilo que não combina com uma vida santa, você não terá. Só isso aqui está uma homilia de 1 hora, né? Vamos para o quarto motivo. O verbo de Deus se fez carne para nos tornarmos participantes da natureza divina. Porque uma vez batizados, nós nos tornamos filhos no Filho. Somos filhos da igreja, enxertados em Jesus Cristo. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros do céu, co-herdeiros dos santos. Então esses são os motivos que nós celebramos o Natal. A encarnação. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é sinal distintivo da fé cristã. Só vou repetir, para você ver que muita gente perdeu a identidade, né? Infelizmente mesmo, não estou falando nome não, eu estou tocando no problema que está aí. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Quando alguém pergunta para você: você é cristão? Sou. Você é católico? Sou. Qual é a sua fé distintiva? O que te separa dos outros? Porque nós cremos que aquele neném é o único Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Cristo ungido, é o Salvador, Emanuel. É aquilo que os anjos anunciaram, tem até no catecismo: eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é Cristo
o Senhor. Lucas 2, 11. Se fosse hoje, ele ia falar com os anjos: isso aí vai dar polêmica, vamos negociar isso aí. Só que a notícia foi dada há 2000 anos. Quem é Jesus Cristo? Não, quem é Jesus? Cristo, Salvador e Senhor. Eu sei, meus irmãos, os que estão em casa, que não é uma pregação própria para o para o dia do Natal. Geralmente no Natal a gente tem uma mensagem mais emotiva sobre o neném que nasce, a paz que vem. Mas eu penso ser muito importante, esporadicamente, uma formação sólida como essa, que eu tenho certeza que tem uma gente em casa, e talvez gente aqui, que não concorde com o padre. Então aqui fica a sugestão: vai comprar isso aqui, vai ler isso aqui, O que está faltando para você não é a sua opinião daquilo que você não entende, porque eu falo do que eu entendo. É você comprar o catecismo, ler e estudar para sair da ignorância, para você parar de ter opinião sobre aquilo que não é optativo. Vamos fazer aqui uma votação democrática para saber quem é o menino que nasceu. A igreja nunca foi democrática. Se vocês estão achando que vocês católicos participam de um lugar democrático, vocês estão no lugar errado. A igreja é monárquica, nunca foi democrática, ela é monárquica. Tanto é que eles ficam questionando a ação de bispo, a ação de cardeal, a ação de papa. Meu filho, a hierarquia da igreja nunca vai perguntar em plebiscito o que vocês querem que faça. A igreja não se organiza assim não. Mas por quê, padre? Porque a fé não é democrática, a fé é revelada, a verdade já foi dada. Qual que é a missão da igreja? A nossa missão: guardá-la, protegê-la e anunciá-la, principalmente os bispos católicos. Nós, padres, estamos em comunhão com o bispo. Mas qual é a missão de todo bispo? Guardar, proteger e anunciar o depósito da fé, que ele não criou, ele recebeu, administrando os sacramentos e levando o povo a uma vida cristã. Aí sim, meus irmãos, aí sim. E com isso eu finalizo. Quando chega na prática cristã, aí está as obras de caridade que nós devemos ter: ajudar os mais pobres, ensinar os ignorantes, sepultar os mortos, acolher os peregrinos. Isso a igreja prega, isso tem centenas de anos que a igreja prega isso. O problema é quando você se torna cristão por causa disso. Aí você transforma o ambão, que é de pregação, num discurso político partidário, nitidamente ideológico. E não é para isso que isso aqui existe. Isso aqui existe para anunciar o Evangelho, para formar uma consciência cristã. E quando é para formar a consciência cristã, cabe a nós dizer apenas uma coisa: quando o mundo é político. Padre, o que você vai falar sobre política? Não precisa falar nada não. Você vai pegar o político e olhar se ele tem uma consciência cristã, valores cristãos. É assim que o cristão católico vota, só isso, só isso. E a igreja não vai ter partido, porque partido é parte. Aí você vai partir a igreja. Nós estamos aqui para formar a consciência. O voto é individual, é pessoal, é secreto, é seu. O que cabe a nós é mostrar a doutrina, é mostrar os valores do católico e do cristão. Então, meus irmãos, espero que a minha fala tenha pelo menos cutucado a sua consciência. Não todos aqui, que eu conheço muitos aqui, são estudiosos, entendem, mas incomodado alguns, porque aí você vai buscar, né? Eu te aconselho, você de casa, a voltar nesta pregação, ir anotando os pontos que você achou mais assim pesado ou polêmico, e buscar as respostas no catecismo, em padres, doutores da igreja que ensinam a doutrina católica, buscar na patrística, na fala dos santos padres, para que você entenda
com mais profundidade o que eu tentei passar neste pouco tempo. Não dá aqui para eu fazer uma explanação, uma aula de cristologia com vocês, mas o básico do catecismo eu fiz questão de tocar assunto, que eu tenho certeza que tem gente que ficou curioso e vai atrás procurar. Então, meus irmãos, precisamos amar muito nosso Senhor. Aquele nenenzinho que nasce, você viu a criancinha levando ele aqui, está com o bracinho aberto, né? Ele quer ser acolhido, mas não acolha um Cristo que a sua cabeça criou. Não acolha um Cristo que a sociedade quer que você acolha. Acolha o Cristo que os anjos anunciaram. Vos anuncio uma grande alegria: nasceu-vos Cristo, que é o Senhor, o Salvador. Eu creio no Cristo de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acredito no Jesus de Pedro. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu creio no Cristo de Tomé. Quando colocou a mão na chaga, disse: meu Senhor e meu Deus. Entendeu, gente? Que tudo está costurado. Se você não entende aquele nenenzinho, você não entende bodas de Caná, você não entende o milagre, você não entende Jesus com a samaritana, você não entende Jesus com Zaqueu, você não vai entender a ressurreição, e você vai ser um católico desentendido de quem é o Senhor. E por último, o que os anjos disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o alto? Este Cristo, que o vi subir em glória, voltará para julgar os vivos e os mortos. Esta é a nossa fé, e é este Jesus Cristo que nós celebramos neste dia de Natal. Que a nossa mente, a nossa razão, o nosso coração se abra para acolher a verdade bíblica da criança de Belém. Como Jesus não foi aceito há 2000 anos atrás, hoje esse Jesus também não é aceito. É por isso que muitos criam outros Jesus, porque é mais fácil comprar um Jesus que pareça com aquilo que eu acredito. Não aquele Jesus que eu tenho que acreditar, que eu quero crer, não. Mas um Jesus que está muito mais para amenizar a consciência, para consolar o coração, para se adaptar à minha vida. Tenhamos em casa a Sagrada Escritura e o Catecismo. Leia, reze, estude, para que você faça como disse São Pedro na sua carta: estejais sempre prontos a dar a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Conselho de São Pedro, nosso primeiro Papa, a cada um de nós. Você está pronto a dar as razões da sua fé a quem vos pedir? Lá na faculdade, lá na sua família, lá no seu local de trabalho, quando alguém fala alguma coisa de igreja, quando alguém fala alguma coisa de Jesus, quando alguém fala alguma coisa de sacramento, você tem sabedoria, conhecimento para dar uma palavra sólida. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa fé e da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Penso, meus irmãos, que o batismo ele deveria ser um pouco mais criterioso, e a igreja deveria ser um pouco mais rigorosa, para não conceder o batismo à grila, como acontece em certos lugares. As pessoas batizam por batizar, e elas não têm noção do que elas estão recebendo. Por isso que a pastoral do batismo tem uma missão importante: levar os casais, o papai e a mamãe que pede o batismo e os padrinhos, a uma reflexão: o que é realmente o batismo? Se os católicos batizados soubessem o que é o batismo, nós não teríamos uma grande fatia do bolo de católicos não praticantes, e uma outra fatia dos católicos de IBGE, uma outra fatia dos católicos perdidos, igual água de salsicha, né? Não é salgado nem doce. Então é uma fatia grande de pessoas que não acrescentam em nada
a igreja e atrapalham o processo de evangelização. Foi por isso que o Papa João Paulo II, na virada do milênio, ele disse para a igreja: nós precisamos catequizar, não os pagãos, mas catequizar os católicos que foram batizados, mas que vivem como pagão. Não estou criticando, estou levando vocês à reflexão. Vindo aqui para o santuário hoje, eu, para cortar sinal, eu passei pela Pitangui. Quem é aqui de Divinópolis sabe muito bem onde é, que ela não tem semáforo, você corta reto. Lotada de gente caminhando, andando e de bicicleta. Não tem problema nenhum, está cuidando da saúde, graças a Deus. Mas se você parar a maioria daquele povo fitness, o povo hoje está andando parecendo uma notícia, nunca vi um povo que anda e corre tanto. Se você para aquele povo todo e pergunta para a maioria deles: qual que é a sua religião? Qual que é a resposta? Católica. Foi tudo batizado, tudo levou água para a cabeça fora. E a maioria não vai sequer a uma missa dominical. A pergunta é: que católico que é esse? Era muito melhor para a igreja, era muito melhor que a pessoa dissesse: eu não tenho religião. Eu fui batizado católico, mas eu não sou católico. Eu não frequento nada, eu não creio em nada, eu não participo de missa, eu não faço adoração, eu não leio Bíblia, eu não tenho devoção a Nossa Senhora, eu não confesso, nem na igreja eu vou. Não, mas as pessoas vão dizer: não, eu sou católico, mas eu não pratico. Eu não entendo onde existe o templo dos católicos não praticantes. E olha que eu viajo, viu? Olha que eu viajo Brasil afora fazendo eventos, eu nunca vi nenhum templo aqui a igreja dos católicos não praticantes. Por que não existe o templo? Porque católico praticante também não existe. Não, padre, mas eu sou católico, só que eu não pratico. É igual meu amigo que veio de São Paulo, estudou comigo no seminário, mas saiu, casou-se, estava fazendo um curso em BH e veio me visitar aqui. E a gente tem que tratar bem as visitas, né? Então levei para jantar. E levei no lugar mais gostoso e falei: olha, aqui tem uma carne saborosa, suculenta, você vai gostar, o molho madeira é delicioso. Ele falou assim: ah, Cristian, é porque eu não te falei, eu sou vegano. Eu falei: não tem problema, aqui tem outros pratos. Não, mas pode pedir a carne para mim, que eu gosto de um filé. Eu falei: meu filho, você não é vegano? Eu falei: não, é porque eu sou vegano não praticante. Os senhores são inteligentes e a risadinha já mostrou que vocês entenderam a pegadinha. Na verdade, meus irmãos, ele é vegano. Então essas denominações, definições, autodefinições só existem na cabeça de quem dá. Porque o que denota o verdadeiro católico, número 1, é a missa dominical. Lugar de católico é na igreja no domingo. A gente faz com o resto do domingo, a gente quer, mas aquele tempo nós reservamos para ser do Senhor. Por que isso? Porque você é batizado. Porque você é diferente de quem não é batizado. Aqui, meus irmãos, como sempre, eu tenho que ser não politicamente correto, que eu nunca fui. Não é a mesma coisa. Quem é batizado e quem não é batizado não é a mesma coisa. Nunca foi e nunca será. É só na cabeça de quem se autodenomina a igualdade dos não batizados. A pessoa não batizada, ela é uma criatura amada de Deus, querida por Deus, sonhada por Deus, mas ela não pode dizer de maneira alguma que ela é filha de Deus, pois não é. Ela é uma criatura de Deus, tanto que nós falamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Então nós somos criaturas de Deus. Quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Através de Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. Deus não tem essa renca de filho aqui, igual caixa de banana, não. Deus tem um filho só, e nós rezamos, só que a gente não presta atenção. Igual aquele papagaio repetindo, né? Creio em Jesus Cristo, seu... Aí você fala toda a missa, seu único filho. E por que Deus tem um filho só?
Porque Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é o Emanuel e Ele é Deus. Ele é da substância de Deus, Ele é Deus encarnado, o Emanuel. Nós não somos deuses, então nós não temos a substância de Deus. Então eu não posso dizer que eu sou filho de Deus como Jesus o é. É uma outra categoria. Só que com Jesus Cristo, Ele nos deu a graça de nos tornarmos filhos através do Filho. É uma ordem de Jesus, não é um pedido, é uma ordem que Ele deu à igreja: ide pelo todo mundo e pregai o Evangelho, e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então aqui, com o batismo, você assume um caráter na sua vida. Qual caráter? Um caráter indelével, um caráter na sua alma, de uma pessoa batizada. Santo Tomás de Aquino, o santo mais sábio e o sábio mais santo, ele vai dizer que até no inferno, espero que não tenha nenhum batizado lá, mas uma pessoa batizada que se perde e recebe a condenação eterna, São Tomás de Aquino diz que o demônio sabe uma alma batizada e uma alma não batizada, porque uma alma que foi batizada, ela tem um caráter de Cristo, ela tem uma marca indelével. Então veja, meus irmãos, a seriedade que é ser batizado. Eu digo sempre, nos batismos que eu presido, e graças a Deus aqui no Frei Galvão, os batismos são lotados, as pessoas gostam de trazer as crianças aqui, me sinto feliz. Primeiro que eu abençoo muitos casais que não podia ter neném, aí eles têm neném, quer batizar aqui, eu falei, então venha, né? E eu aproveito no batismo para falar dos dois nascimentos: o nascimento na carne e o nascimento no espírito. O papai e a mamãe que gerou no útero, e o padrinho e a madrinha que vai gerar filhos da igreja, no útero da igreja. Então eu digo que o papai e a mamãe, durante 9 meses, esperava aquele neném, e a mamãe gerou aquela criança no líquido amniótico. Olha, nós somos gerados na água, e a criança ela vai se desenvolvendo ali. Depois de 9 meses, ela vem à vida, o nascimento, já está viva, mas a gente fala até, a mãe deu a luz, quer dizer, ela vai para a luz, ela sai daquele ambiente seguro para o desenvolvimento. Quando ela vem para o batismo, ela também vai ser colocada numa água, mas não o líquido amniótico ela foi gerada, mas a água da igreja, que é a pia batismal, onde a água jorra, como jorrou a água do coração de Jesus. E o catecismo da igreja vai dizer, depois eu vou citar aqui o parágrafo, que do coração de Cristo jorra sangue e jorra água. O sangue é a Eucaristia, a água é o batismo. E se você chega perto da pia batismal, ela tem um bojo. Aquele bojo tem o formato de um útero, é o útero da igreja. Se a mamãe gera a criança no seu útero, a igreja gera os seus filhos também no seu útero eclesial, na água batismal que jorrou do coração de nosso Senhor. O papai e a mamãe fizeram o trabalho primordial, gerando a criança no útero. Hora que a criança é gerada na igreja, a igreja vê o batismo com tanta seriedade que ela pede para esta criança também um papai e uma mamãe espirituais, que vai andar com o pai e vai andar com a mãe. Do latim, cum padres, cum madres, daí que deu a palavra compadre e comadre, que nós chamamos de pai pequeno, padrinho, mãe pequena, madrinha. Por isso que todo casal que vai batizar o neném, eles escolhem um casal de padrinhos, porque, meus irmãos, no batismo, o papai e a mamãe são espectadores.
Quem batiza o neném são os padrinhos. Tanto que eu chamo o pai e a mãe, claro, eles vão ficar perto da bia batismal, mas eles ficam do meu lado apenas olhando. Quem segura a criança? A Dinha. Quem põe a mão no coração da criança? O Dinho. O padre batiza no braço da madrinha e do padrinho, porque até aquele momento eles eram convidados, eles não eram padrinhos ainda. Quando que ele se torna padrinho e madrinha? Na hora do batismo. Então a mamãe gerou no útero, o padrinho e a madrinha gera na fé. Eles colocam a criança naquele bojo que é o útero da igreja, o padre derrama a água, não o líquido amniótico, mas a água batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sempre digo em todo batismo que eu presido, a parte mais fácil ficou para o padre, que é batizar. Eu sou padre há 20 anos, eu sei o rito do batismo de cor. Para mim batizar é muito fácil. Para quem ficou a parte mais difícil? Para os pais e os padrinhos juntos, que é a educação religiosa do filho, até que ele possa entrar para a catequese, para ter a sua fé lapidada, polida, aprofundada. Nós não temos a catequese no nosso santuário, que nós não somos uma paróquia, então aqui não tem a pastoral catequética, mas penso que é uma pastoral onde a igreja, onde os padres deveriam acompanhar de perto, numa formação perene, numa instrução profunda aos catequistas. Há muitos catequistas, é a maioria, muito bons, que preparam aquele encontro. São pessoas de oração, são pessoas de lexio divina, leitura da palavra, são pessoas estudiosas do catecismo. A maioria, graças a Deus, está no bom caminho. Mas eu vou dizer, meus irmãos, sem medo de errar, porque em quem fala a verdade não merece castigo. Nós temos catequistas totalmente perdidos, catequistas que não sabem nem onde começa e nem onde termina o plano da revelação, catequistas que não rezam, catequista que não lê Bíblia, catequista que não conhece o catecismo. Ô padre, o que te dá a autoridade e a certeza de pegar um microfone e falar que há catequistas mal preparados? Pelos casais que eu atendo, e vou dizer aqui apenas três pérolas que catequizandos da Crisma e da primeira comunhão ouviram, e os pais vieram com reclamação. Falei, olha, então você procurou o padre errado, meu filho, porque não são minhas catequistas, porque se fossem eu chamaria. Então procure o padre onde a sua criança está na catequese. 3 barbáries. Primeira, não em Divinópolis, uma cidade aqui perto, mas os pais são dos meus, são quentes, aí foram no padre. A catequista disse que a virgindade de Maria é do coração, que a virgindade física pouco importa, que não tem como conceber uma criança sem ser de José. A catequista me solta uma heresia dessa numa turma de catequizandos de Crisma. Ainda bem que tinha na turma um filho de uma família católica praticante, que chegou em casa e comentou com os pais. Os pais foram tomar providência. Primeira batatada, segunda presepada, também de catequistas, que não estudam, que não rezam. Disseram que a presença de Jesus na Eucaristia é para nós católicos, que para quem não é católico, não é. Então ela colocou o quê? A dependência do sacramento, a nossa fé. Não, a presença de Jesus no sacramento não depende da fé da pessoa, ele está presente por si, é a palavra dele, isto é o meu corpo. Os pais também foram tirar satisfação. E a terceira, pasmem, dito, e passando filme ainda, que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus, mas por Constantino. Quem fala isso é pastor protestante, e passaram o filme de padre ensinando o erro. Então, meus irmãos, me entendam bem, se a catequese da igreja é deficitária, nós teremos católicos
deficitários. E se os católicos não conhecem a doutrina que professam, que tipo de católicos eles serão? E veja, quando eu estou falando de ateu, de protestante, de evangélico, eu estou falando nós que somos católicos, precisamos conhecer a doutrina que nós professamos. É por isso que o batismo é a origem de tudo, porque o batismo, os pais pedem o batismo, e a igreja batiza na fé dos pais, que a criança não entende o batismo, ela é tão pequenininha, tem criança que está dormindo, tem criança que está mamando, tem criança que está brincando. Mas por que a igreja batiza? Porque é na fé dos pais. Tanto que no início do batismo o padre pergunta: queridos pais, o que pedem a igreja para os vossos filhos? O que vocês pedem? Eles respondem: o batismo. Que o batismo não é ofertado, o batismo ele é pedido, os pais pedem. E daquela criança pequenininha até o início da catequese, quem são os primeiros catequistas? O pai e a mãe, com a ajuda dos padrinhos de batismo. Não sei como é hoje, porque não tem a ver comigo, mas aonde eu fui padre, eu sempre dizia aos catequistas: vocês estão proibidos, e ai se fizerem, que é nisso aí eu pego no pé. Vocês estão proibidos de ensinar Pai Nosso, Ave Maria, oração do anjinho para as crianças. Vocês vão rezar lá na turminha, e quem não sabe que boie e fale: olha, o padre falou para você pedir o papai e para a mamãe ensinar para você essas orações aí. Não é possível que uma criança de 7, 8, 9 anos entra para uma catequese que não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe rezar o Pai Nosso, uma oração do anjinho da guarda. É sinal de que os pais não rezam e estão delegando para a igreja aquilo que cabe aos pais. A catequese não substitui o exemplo de fé dos pais. A catequese vai acrescentar na criança, de maneira sistemática, a fé cristã católica, e na crisma, de maneira testemunhal. Mas a fé, ela vem de casa. Eu conheço aqui no santuário muitas famílias que crianças de 4, 5, 6 anos puxa o terço todo. Ela contempla o mistério, ela puxa o Pai Nosso, ela reza a Ave Maria, ela reza a Salve a Rainha. E aqui eu vou abrir um parênteses: as boas escolas católicas, mas católicas de verdade, que católicas de nome está cheio. Universidade católica de nome, repleta de teologia, está cheio também. Mas as escolas católicas de verdade, eles rezam, e vou dizer aos senhores, eles não rezam em português não, eles rezam em latim também. Eles sabem. Um dia o Marcos está lá em casa brincando, né, com um joguinho que eu dei para ele, e ele está cantando: Agnus Dei, que dolis pecado. Ô Marcos, o que você está cantando aí? Oi, Dinho, é o Cordeiro de Deus. Ué, mas em latim? Eu aprendi na escola. Falei: graças a Deus. Aí o Dinho se alegra, né? Aí é um êxtase. Falei: mas que maravilha. Mas você já aprendeu latim na escola? Não, o latim começa só no primeiro ano. É porque eu ouvi eles cantando e eu fiquei pedindo: me ensina. Aí eles foram cantando, eu fui repetindo, aí eu aprendi. E cantou certinho. E isso é família. O menino tem 5 anos, 6 anos, não está longe da catequese, mas quando ele entrar para a catequese, ele conhece as histórias da Bíblia, conhece as parábolas de Jesus, já sabe as orações básicas do cristão. Viu, meus irmãos, tudo que eu estou pregando aqui tem a ver com o quê? A responsabilidade do batismo. Porque se batiza de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. Você que está em casa, você que está aqui no santuário, você tem na sua família, eu não estou aqui criticando, mas só para dar exemplo, você tem na sua família pessoas que batizaram por batizar, pessoas que hoje são batizadas, mas que não tem sentido nenhum o batismo delas. Elas vivem como o mundo, os valores delas são os valores do mundo.
O modo que ela pensa é o modo que o mundo pensa. O modo que ela vive é o modo que o mundo vive. Então, onde está a marca indelével? Onde está a graça sacramental? Onde está o batismo que os católicos são convidados a viver a cada dia? Bem dizia João Paulo II, precisamos catequizar os batizados, que foram batizados, mas que vivem como pagãos. Aí, depois de João Paulo II, o grande Papa Bento XVI, que bateu numa tecla, o pontificado dele inteiro: cuidado com o ateísmo prático. E o que é o tal ateísmo prático? É o católico não praticante, talvez algum até praticante, que não nega Deus. O ateísmo prático, ele não nega Deus, mas a pessoa vive como se Deus não existisse. Não é uma negação de Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Um exemplo: nós sabemos que trair é pecado, adultério é pecado mortal. A pessoa, ela tem uma fé em Deus, mas se a mulher não vai ficar sabendo, se o marido não vai ficar sabendo, e se ninguém vai pôr na net, eu dou um pulinho de muro. Essa puladinha de muro é o que o Papa chama de ateísmo prático, porque a pessoa sabe do pecado, ela não foge do pecado, e ela comete, não porque ela quer apenas desviar do pecado. A preocupação dela não é ofender a Deus, é não ser descoberto. Isso é o ateísmo prático. Um exemplo mais bobinho: um mecânico que recebe um carro para arrumar, ele vê que é só um parafuso, ele vai ali fazer não sei o que e vai cobrar várias peças que não foram colocadas. Ele vai à missa, ele comunga. E por que ele consegue fazer isso e dorme e a consciência não dói? Porque ele vive o ateísmo prático. Não é que ele não creia em Deus, na hora de passar a perna no outro, para ele Deus não influi na decisão dele, e está tudo bem. Eu estou dando esses exemplos, tem N exemplos. Este é o perigo que nós corremos também, de sermos batizados vivendo o ateísmo prático. Eu não nego a Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu podendo passar a perna, eu passo. Eu podendo mentir, eu minto. Eu podendo trair, eu traio. Eu podendo ganhar mais dinheiro injusto, eu vou ganhar. Eu podendo passar a perna no colega, eu também passo. E está aí por diante. Então veja, os católicos batizados que precisam ser catequizados, e os católicos batizados que vivem o ateísmo prático. E quando você chega perto de alguém que é católico batizado e diz para a pessoa assim: mas isso é pecado, ela já tem a resposta na ponta da língua: mas você não pode me julgar, porque Deus me ama como sou. E vem a segunda resposta decorada, dos macaquinhos treinados. Vem a segunda resposta: mas eu estou tão feliz, eu nunca fui tão feliz assim. Estas pessoas, com esta resposta na ponta da língua, você que é católico praticante tem que entender por que ela responde assim, por que ela vive assim. Porque ela está vivendo o relativismo cristão, ela vive o ateísmo prático. Ela crê em Deus, mas Deus não influi na sua atitude. Veja, meus irmãos, que é um tema profundo, um tema difícil, e é algo que a igreja vai ter que lidar com isso. E que o Papa Leão já está olhando com atenção para a igreja católica, porque ele é pastor, é nosso. Então ele tem muito claro na cabeça dele que ele é o sucessor de São Pedro e ele governa para os católicos. Ele não tem vergonha de dizer isso e nem de firmar a doutrina. Terminou agora em Roma um consistório que ele chamou de maneira extraordinária. O que é isso? É a reunião dos cardeais com o Papa. E ele já falou com os cardeais: vocês que são meus auxiliares próximos, nós devemos reunir várias vezes por ano, para discutir temas que a igreja precisa resolver. E esse, além de muitos temas, qual foi um tema que ele tocou com preocupação? A liturgia da Santa Igreja. Que aqui para nós, né, meus irmãos, eu vou assim falar muito, o grilo falante fica no meu ouvido.
Vai devagar, Padre Christian, vai devagar. Mas os senhores têm Instagram, não tem? Tem. Você fica rodando o dedinho, não fica? Me responda, meus irmãos. O que certos irmãozinhos nossos aprontam no meio da missa, até o diabo duvida. Eu nunca vi tanta presepada no meio de missa. Parece que falta a espiritualidade e eles querem criar alguma coisa. Só que é um fora atrás do outro. É rei mago entrando de perna de pau. É padre fantasiado de coelhinho da Páscoa, pulando com ovo. É gente dançando em volta do Santíssimo. Estoura bomba, dessa imagem uma corda do céu. É santismo entrando de drone. Eu nunca vi tanta coisa estranha no meio das missas católicas. E o Papa sabe disso, tanto que ele está muito atento à liturgia da igreja. E ele disse isso lá atrás. Só que as pessoas não escutam o Papa, né? Elas querem bater palma para Papa e gritar viva Papa. Mas o que o Papa fala nem todo mundo escuta. Lá atrás, nas suas primeiras missas, quando o Papa Leão recebeu a igreja ortodoxa oriental, ele disse para nós ocidentais: a igreja ocidental precisa redescobrir o zelo com a liturgia e o silêncio do mistério como as igrejas orientais. O Papa já acenou de que ele sabia que havia um problema acontecendo. Porque infelizmente, meus irmãos, se você segue as coisas certinho, se você celebra a missa certinho, se você zela pela liturgia da igreja, muitas pessoas vão dizer: mas é chato, viu? Não pode fazer nada. É um padre bitolado, é conservador. Agora, se você fica dando pirueta, arranca casula, tira estola, corta a unha no meio da missa, cuspiu a unha, não é? Ah, esse é legal, esse aí é dos nós, esse aí é inclusivo. E uma palavra antipática. Esse aí é inclusivo. Não, meu filho, não sabe a liturgia. Não sabe a liturgia. Porque São João Maria Vianney tem uma das frases melhores para os padres. São João dizia assim: quem me vê na rua acha que mendigo sou. Quem me vê presidindo a missa pensa que o rei ali está. O que São João dizia? Que a pessoa pode ser humilde tanto que ela quiser, mas na hora que ela está na liturgia, ela celebra a liturgia da igreja. Ela não celebra a missa do jeito dela. De vez em quando eu chego no lugar, as pessoas perguntam: ô padre, como que vai ser a missa? Eu falo: você nunca participou de missa, não? Como que vai ser a missa? Que pergunta que é essa? Claro que eu não falo assim para a gente não ser grosseiro, né? Mas eu pergunto: mas como assim? Como que vai ser a missa? Missa é missa, meu filho, né? E aqui no santuário, graças a Deus, isso aí eu falo alegre pelas equipes que aqui trabalham, né? Todos que aqui trabalham, seja Padre Christian, seja padre de fora, seja bispo, seja cardeal, é do mesmo jeito, porque a missa é celebrada como missa, sem firula, sem enfeite, que não tem necessidade disso. Isso vem de onde? De nós entendermos a nossa fé. O Papa está atento também a isso, que nos identifica como católicos. Uma missa sóbria, bem celebrada, que me leva à adoração, com respeito a Jesus eucarístico. Nós somos batizados e precisamos viver este zelo, que somos filhos de Deus. E quem nos concedeu o batismo? A igreja. Então somos filhos da igreja. O evangelho que nós escutamos, nós temos o batismo de Jesus, que fica muito claro: Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo de João não é o batismo de Jesus. O batismo de João é um batismo de arrependimento, de metanoia, quer dizer, de mudança de vida. O batismo de Jesus, ele imprime caráter, porque é no Espírito Santo, e é um batismo trinitário. Foi Jesus que passou a fórmula do batismo: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não é o batismo de João. Tanto que João dizia: eu batismo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, no Espírito. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então as pessoas que queriam converter, elas iam até João, João batizava,
elas mudavam de vida esperando o Messias, que era Jesus. Se Jesus não tinha pecado, porque era filho de Deus, ele não precisava passar por esse batismo, que ele não precisava arrepender. Quando Jesus chega para ser batizado, o que é que o João diz para ele? Mas eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que Jesus diz? Por enquanto deixe como está, é preciso cumprir a lei. Então Jesus usa do seu batismo como a humanidade necessitada da água regeneradora, para que aconteça ali uma teofania. O que é teofania? Teosfanos, a manifestação de Deus. Que no batismo de Jesus, não necessário, aconteceu a teofania necessária, porque ali foi a definição de quem era aquele que estava sendo batizado. O céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, e se escuta uma voz: este é o meu filho amado. Aqui nós temos a manifestação da Santíssima Trindade. Por isso que o batismo é pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Só um parênteses rapidinho. Eu te batizo em nome de Deus Pai. Batismo inválido. Eu te batismo em o nome do Senhor Jesus. Batismo inválido. Eu te batismo no poder do Espírito Santo. Batismo inválido. O batismo é trinitário. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a fórmula batismal. E onde está, Padre, a Trindade no batismo de Jesus? Quem responde é Santo Agostinho. O Verbo no Filho, o Pai na voz, o Espírito em forma de pomba. O Pai que fala, o Filho que é batizado, o Espírito que desce. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, quando Jesus ele é batizado, nós temos algumas coisas, eu vou ser bem breve nisso, que nos lembram episódios centrais do Antigo Testamento. As pessoas conhecem muito a passagem do Mar Vermelho, não conhecem? Mas pouca gente conhece a passagem do Rio Jordão. Aí quando tu fala, padre, mas teve? Teve. É porque para eles saírem do Egito, Mar Vermelho. Para eles entrarem na Terra Prometida, Rio Jordão. Eles tiveram que cruzar o Rio Jordão. Então o que significa cruzar as águas do Jordão? A terra onde corre leite e mel. A terra da promessa. O cumprimento daquele Deus que é fiel. Quando Jesus ele entra no Rio Jordão, ele está retomando a conclusão daqueles 40 anos do povo que era escravo, e agora são remidos. E qual é a nossa escravidão? Nós que nunca fomos escravos do Egito, a escravidão do pecado. E quando é que o pecado é retirado, é lavado, é remido? No nosso batismo, que por mais que a criança nasça inocente, boa e não tenha ainda capacidade cognitiva de escolha, ela já nasce marcada pelo pecado, através do pecado original de Adão e Eva. É como se fosse, para entenderem, uma doença genética. Quem tem é o pai ou a mãe. A criança não tem nada com isso, coitadinha, mas a criança nasce doente. Ela não fez nada, mas ela herdou do papai, da mamãe ou de algum antepassado aí. Assim é o pecado. A criança nasce boazinha, pequenininha, mas ela já traz o pecado original dos nossos primeiros pais. Então, um dos fundamentos do batismo é lavar a culpa original, tirar o pecado original e colocar a criança na graça de Deus, no Espírito Santo. Por isso que quando Jesus é batizado, o céu se abre. O que significa o céu se abrir? É a união do céu com a terra. E bonito que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Amém? O céu abriu ou não abriu? Abriu. Onde que está escrito que o céu fechou?
Não está escrito. Por quê? Porque não fechou. O céu continua aberto sobre todo aquele que recebeu o batismo. Então o céu está aberto sobre a sua cabeça. A bênção de Deus está aberta sobre sua cabeça. O Espírito Santo, Ele quer descer sobre você. Cabe que você assuma o seu batismo a cada dia e renove o seu batismo a cada atitude. O céu se mantém aberto. De vez em quando as pessoas falam comigo: não, padre, o senhor me dá uma bênção? Eu pergunto, né? Para que é a bênção? Ah, padre, eu acho que tem uma nuvem negra na minha cabeça, uns raios assim. Falei: meu filho, tomara que continue na sua cabeça. Credo, padre. Falei: não, porque na minha cabeça o céu está aberto. Aquele céu que abriu sobre a cabeça de Jesus está aberto na mesa. E você está com esse pensamento: não, padre, me dá uma bênção para a nuvem sair e o céu se abrir. Eu falei: não, o céu está aberto. A nuvem está no céu, mas a nuvem não é o céu. Isso aí vai passar. Então depende daqui, ó. Eu acredito em quê? Que eu tenho em cima da minha cabeça uma nuvem negra ou que eu tenho o céu aberto? Então, primeiro sinal: o céu se abre. O Espírito Santo, ele podia ter tecido em forma de rolinha, em forma de beija-flor. Até bem que Deus não tem síndrome de grandeza, né? Então o Espírito Santo descia em forma de águia. Que beleza, hein? Aquela águia norte-americana. O Espírito Santo. Mas não foi. Ele desceu em forma de... E tem gente que não sabe até hoje por quê. É mesmo, padre? Por quê? Foi uma pombinha e não foi outro passarinho. Porque Noé, quando estava na arca, para saber que a água tinha baixado, ele vai soltar uma pombinha. A pombinha vai e ela volta com um raminho no bico. O que Noé entendeu? Novos céus, nova terra. É o recomeço de Deus. Estamos salvos. Por isso que o Espírito Santo vem em forma de pomba. Aquela pomba que anunciou para Noé que eles estariam salvos, ela vem anunciar que Jesus é o Salvador. Para o judeu, a pomba ficou muito clara, que eles sabiam da história de Noé. E aquela pomba solta, ela volta agora sobre Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, cabe a nós entender isso, que aquilo que Deus disse para Jesus, com o nosso batismo, Ele diz a mim e a você: tu és o meu filho muito amado, tu és a minha filha muito amada. E o que Deus espera de nós? Que vivamos o nosso batismo, que sejamos amigos de Jesus, que possamos conhecer Jesus e anunciar Jesus, testemunhar Jesus. Eu amo toda a Escritura, toda a Bíblia é maravilhosa, mas há alguns versículos que nos tocam, e um versículo que pouca gente conhece e lê, mas que é central. É o último versículo da carta de São Pedro, da segunda carta de São Pedro. É o último versículo. Pedro diz assim: cresceis sempre no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo. É isso que é a nossa vida cristã. O que é ser cristão? É crescer sempre na intimidade e no conhecimento de Jesus Cristo. Antes da minha historinha final, quero passar um dever de casa, principalmente para quem está em casa. Você tem o catecismo da igreja? Meus parabéns. Não tem catecismo da igreja não? É não praticante ou do IBGE? Como que é o negócio aí? Brincadeira. Mas tem o catecismo, nós precisamos ter o catecismo da igreja. E qual é o dever de casa? Você vai ler essa semana do parágrafo 1213, 12, 13, até o parágrafo 1274. Você vai ler de 1213 a 1274. Parece que é muito, mas não, são poucas páginas. O que eu vou ler aí, padre? Como é chamado esse sacramento? Por que é batismo? Ponto 2. O batismo na economia da salvação. Para falar sobre a Bíblia, a prefiguração, o batismo de Cristo, o batismo da igreja. Terceiro ponto: como é celebrado o sacramento do batismo?
Depois nós temos o quarto ponto: quem pode receber o batismo? O quinto ponto: quem pode batizar? Sexto ponto: a necessidade do batismo. Sétimo: a graça do batismo. Então são 7 capítulos pequenininhos, mas que vão fundamentar na nossa vida e no nosso coração a importância do sacramento do batismo. Não é uma pegadinha, é uma realidade. Pergunta para quem está do seu lado: que dia que você foi batizado? Meus irmãos, ninguém esquece aniversário. Ninguém esquece aniversário de nascimento, nascimento da criança, aniversário de casamento. Aí você pergunta o dia do batismo, aí dá aquele sorrisão, né? Eu não sei. Sabe o que a gente não sabe? Posso falar a verdade? Porque não é importante. O que é importante a gente sabe. E eu guardei o meu dia do batismo na marra, porque um dia que eu decidi ser padre, que eu fui conversar com Dom Belvino, Dom José Belvino, ele foi me acolher para o seminário, Christian, jovenzinho ainda. Aí ele me perguntou assim: então você quer ser padre, meu filho? Eu falei: quero, Dom José. Então me responda uma coisa: que dia que você foi batizado? Ele falava assim, né? Que dia que você foi batizado? Eu falei: Dom José, eu achei, eu não sei não. Quem não sabe o dia que foi batizado quer ser padre. Eu fiquei numa vergonha. Aí eu fui embora. Cheguei em casa e minha mãe: aí meu filho, como que foi? Eu falei: levei uma do bispo. Que dia que eu fui batizado? A minha mãe: você não sabe não, meu filho? Dia 1º de setembro. Você nasceu 14 de agosto. Batizado 1º de setembro. Então tá. Aí voltei no Dom José: Dom José, 1º de setembro. Agora sim, seja bem-vindo. Mesma coisa. Então precisamos, meus irmãos, assumir a beleza e a graça do nosso batismo. Que Deus nos abençoe. Que o batismo de Jesus incentive-nos a viver o nosso batismo. Lembrem das mães da década de 80, saudade daquelas mães da década de 90. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Mas todo mundo vai. Eu não sou mãe de todo mundo. Eu sou mãe sua. E você não vai. Isso é o batismo. Padre, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é batizado. Mas todo mundo vive assim. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. E Jesus nos comprou por um preço muito caro, o seu sangue. Nós não nos pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Vivamos o nosso batismo com seriedade na terra, para que possamos um dia estar com o Senhor